Então, muito bom dia, amados irmãos e irmãs e amigos. Vamos então à palavra do Senhor e, como já devem estar à espera, vamos para Mateus, capítulo 7. Nós vamos começar esta última secção do Sermão do Monte, que já estamos a terminar, e que tem sido realmente um desafio para nós, para a nossa vivência cristã. Realmente este sermão ele penetra-nos fundo na alma e desafia-nos no que é que significa ser um filho de Deus, o que é que significa viver a vida cristã. E até aqui vimos, por exemplo, no capítulo 6, a questão a ser trabalhada do coração, da hipocrisia, do querer o louvor dos homens em vez do louvor de Deus. Também a nossa confiança nas coisas desta terra, a busca pelas riquezas desta terra, encontra uma dependência de Deus e uma confiança na sua provisão. E agora, no capítulo 7, nós entramos nesta última secção, onde Jesus nos vai dar 3 ensinamentos principais, antes de concluir com um apelo final à decisão a partir do versículo 13. Então nós hoje vamos olhar para o capítulo 7, verso 1 a 12, e sobre este relacionamento entre nós e os outros, e aqueles que estão à nossa volta. Então vamos fazer a leitura do texto, Mateus capítulo 7, verso 1 a 12, e diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7, 1 a 12. Se pudermos abrir nas nossas Bíblias, seria ótimo. Assim, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Até aqui a palavra do Senhor. Este sermão e este texto é realmente um desafio para cada um de nós. Dentro deste texto, o versículo 1 deve estar entre os versículos mais citados atualmente, seja por crentes, seja por descrentes. É o não julgueis. Não julgueis. Muitas pessoas usam este texto, mal usado é certo, mas usam este texto para que ninguém se meta no seu pecado, para que ninguém se meta na sua devassidão, para que ninguém se meta na sua libertinagem. Tentar aconselhar alguém, tentar advertir alguém, não julgueis. Deixa-me em paz. É isto normalmente que as pessoas querem dizer. Quando nós vemos aquelas fatídicas frases de internet, não julgues, porque não conheces as minhas batalhas. Na verdade o que a pessoa está a querer dizer é, olha, mete na tua vida e deixa a minha vida em paz. Não julgues, porque isso não mostra quem eu sou, mas quem tu és. Frases bonitas, de efeito, mas que na verdade servem
para dar um chega para lá a quem nos tenta advertir de alguma coisa. Não julgues. Não julgues. E as pessoas baseiam-se nisso e citam amplamente este versículo para viver as suas vidas de pecado e de devassidão sem que ninguém se meta com elas. Infelizmente nós também usamos este versículo assim. Também pegamos neste versículo e dizemos: isto é entre mim e Deus. Tu não podes avaliar a minha fé. Quem és tu para me julgar? Como se nós fôssemos destituídos de cérebro, de juízo, de raciocínio e não pudéssemos ajudar o irmão, alertar alguém para algum mal que está a ser feito. Mas infelizmente nós vivemos uma vida individualista, uma vida cada vez mais centrada em nós mesmos e onde ninguém se pode meter na nossa vida. Ninguém deve avaliar aquilo que nós fazemos ou não fazemos. Então dizemos: não julgueis. Mas Jesus vai alertar aqui sim contra o julgamento errado. Existe um julgamento errado? Existe. E Jesus vai tratar dele. Mas nós não podemos usar este texto para viver uma vida de pecado sem que ninguém se meta na nossa vida. Isso é que nós não podemos fazer. Então o princípio, versículo 1 a 5, Jesus mostra-nos o julgamento errado. E o princípio está no versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. O que é que Jesus não está a dizer com este texto? Jesus não está a abolir qualquer forma de tribunal legal como uma instituição onde não deve haver qualquer julgamento, como o escritor russo Lev Tolstói defendia. Não deve haver qualquer tipo de julgamento. Não deve haver nenhuma instituição de julgamento. Jesus não está a dizer isso. Jesus não está a dizer ou não está a proibir a crítica. Jesus não está a proibir o discernimento e o julgamento avaliador em relação aos outros. Nem está a dizer para que fechemos os olhos ao pecado como se nada pudesse ser dito, porque afinal não podemos julgar ninguém. A prova de que é necessário juízo e avaliação crítica é demonstrada no versículo exatamente a seguir, onde temos que classificar alguns como cães e porcos espirituais. Temos que avaliar alguns como verdadeiros e outros como falsos mestres. E isso requer um nível de julgamento. As Escrituras têm amplo ensino sobre a necessidade da Igreja julgar e discernir certas situações. 1 Coríntios 6, resolução de contendas entre cristãos. Nós temos que fazer esse discernimento, temos que fazer esse julgamento. Em Mateus 18 ensina-nos sobre disciplinar o pecado de alguém. Isso inclui julgamento, inclui avaliação, inclui confrontação. Cristãos devem julgar, avaliar os ensinamentos doutrinários e ensinadores e os ensinos dos pregadores. A Igreja precisa de fazer julgamento e discernimento sobre determinado homem, se tem qualificações ou não para o presbitério. Tem que julgar, tem que avaliar. Somos ensinados a discernir sobre se alguém é desordeiro, fraco, covarde, para o tratar segundo a instrução bíblica. A Bíblia ensina-nos amplamente que nós sim devemos julgar. Então, se nós devemos julgar, porque é que Jesus diz: não julgueis? Porque a questão não é o ato de julgar, é o como se julga. O ensino de Jesus não é sobre não fazer qualquer tipo de julgamento, nem não ter um pensamento crítico que avalia e discerne as situações. Não é isso que Jesus está a falar. O que Jesus está a dizer, Jesus está a proibir o julgamento condenatório sobre o outro. Aquele que vive na busca do erro do outro, das suas falhas, e trata com severidade e frieza o próximo nas suas falhas. É um processo negativo de buscar a humilhação e o rebaixamento do irmão. Um autor diz: é um espírito crítico que em tudo encontra uma falha e está pronto sempre para dizer e para avaliar e para criticar.
A prontidão em condenar as pessoas por causa de pequenas coisas ou questões de menor importância. O hábito de fazer julgamentos duros e precipitados, temerários. Oh, se aquela pessoa... Se ele fez isto, não é crente. Duvido que seja crente. Se vive desta maneira. Se faz tal coisa. E às vezes pode ser. Mas quantas vezes é por coisas tão minúsculas, irmãos, que nós fazemos este tipo de avaliação? Jesus está a proibir o julgamento desta disposição de exagerar os erros e as fraquezas do próximo. De tudo isso o Senhor nos proíbe. Jesus proíbe o julgamento porque tal pessoa constitui-se juiz acima de Deus, querendo ocupar um lugar que pertence unicamente a Deus. É Deus quem sabe quem é salvo e quem não é salvo. Quem és tu, ó homem? Quem és tu para estar aí a debater e a avaliar e a criticar e a dizer que se não se encaixam na tua cartilha já não é crente? Quem és tu para fazer uma coisa dessas? Quem profere um juízo condenatório sobre o irmão coloca-se acima deste. É isso que Jesus está a proibir. Uma ilustração muito clara das Escrituras é Romanos 14. Romanos 14 é uma tensão entre os crentes fracos e os crentes fortes. Crentes que ainda estavam, provavelmente judeus, presos a restrições alimentares, à guarda de dias, onde queriam manter uma certa dieta, onde queriam respeitar certos dias, e depois temos outros crentes, gentios, provavelmente, que não fazem distinção de dias, nem fazem distinção de alimentos. E o que é que acontece? Aqueles que não comiam, olhavam para os que comiam e diziam: olha, estes são uns libertinos. Estes não têm poder nenhum, estes não têm temor a Deus. E julgavam aqueles que comiam. Mas os que não comiam olhavam para aqueles que... Aliás, aqueles que comiam olhavam para aqueles que não comiam e diziam: coitadinhos, ainda não perceberam o Evangelho. E desprezavam-nos. Em tudo isso Deus nos condena. Nem desprezar um, nem julgar. É isso que Jesus está aqui a proibir. Quem somos nós para julgar em questões que a palavra de Deus às vezes dá liberdade para fazermos de maneira diferente? Cuidado para não nos colocarmos diante dos nossos irmãos como se nós mesmos fôssemos Deus. Jesus proíbe o julgamento, sim. Proíbe o julgamento segundo as aparências. Olhamos, avaliamos e julgamos e damos o nosso veredito. Jesus proíbe o julgamento por causa de questões que dizem respeito à liberdade e à consciência de cada um. Muitas práticas, muitas maneiras de viver não se encaixam na nossa, mas não é pecado. E nós tendemos a tratar isso como pecado. Jesus proíbe-nos o julgamento do serviço do outro irmão a Deus, que faz de maneira diferente, que serve de maneira diferente. Jesus proíbe o julgamento de julgar falando mal do irmão. Sim, Jesus proíbe o julgamento desta maneira. Mas Jesus não proíbe julgarmos toda e qualquer circunstância. Mas qual é a justificação teológica? Verso 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus não só diz que não devemos proferir julgamento condenatório, mas lembra-nos que cada um se encontra entre os julgados. Irmãos, se nós assumimos uma posição de juiz diante do irmão, não podemos alegar desconhecimento da lei que dizemos ser capazes de administrar aos outros. Vamos ser contados na mesma medida. Se queremos ocupar a cátedra do juiz, não nos surpreendamos se nos encontrarmos também no banco dos réus. Porque aqueles que se arvoram e acham que são o pináculo da obediência vão ser medidos por esse pináculo. Vão ser medidos por essa visão. E se tu exiges aos outros uma vida
santa e pura, não será o menos exigido para ti também. Somos lembrados que todos nós temos pecados, falhas, caímos e, portanto, quando nos constituímos juízes da vida do irmão, não devemos esquecer que nós também pecamos e nós também estaremos diante de um juiz e nós também teremos uma régua, um cânon, um metro, e esse metro com que nós medimos os outros vai ser usado para nos medirem a nós. O que Jesus está a dizer não é uma proibição de todo e qualquer tipo de julgamento, mas para não vivermos na busca do erro do irmão, da falha, de sermos implacáveis na aplicação do juízo na vida do outro, porque essa mesma medida será aplicada a nós. E essa medida não será aplicada por juízes terrenos, que não têm a capacidade de avaliar pensamentos e intenções, mas será aplicada pelo próprio Deus, que discerne os pensamentos e as intenções do coração. É esse juiz que te medirá também. Jesus chama a nossa atenção para a maneira como tratamos o irmão nas suas falhas. Se queremos rigor, teremos rigor. Se buscamos misericórdia e graça, teremos misericórdia e graça. Bem-aventurados os misericordiosos. Porquê? Porque alcançarão misericórdia. A medida com que medirdes, vocês serão medidos também. O nosso problema é que a maioria das vezes queremos rigor para a vida do outro e misericórdia para a nossa. E o exemplo que Jesus nos dá no verso 3 ao 4 é interessante. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Além de não devermos entrar em juízos condenatórios, também devemos fugir da hipocrisia. Porque este julgamento que nós fazemos, eu diria quase que 100% das vezes, é um juízo hipócrita. É um juízo hipócrita porque tende a olhar para o outro e não para nós mesmos. Jesus conta esta parábola, esta figura, que até chega a ser cómica. Um homem com uma trave enfiada nos olhos e diz ao seu irmão: olha, tens aí uma partícula de pó, posso tirar? E não vê a trave que está no dele. É aqui que consiste a hipocrisia. Nós querermos arranjar a vida do outro, emendar a vida do outro, conformar a vida do outro, mas não vemos a nossa própria vida. Não vemos a nossa própria miséria. A falsidade e a hipocrisia, segundo Jesus, está no facto de não nos preocuparmos em querer resolver o pecado do irmão, e sim em negligenciarmos completamente o pecado na nossa vida. Por isso não podemos ser juízes de ninguém, porque também temos coisas a tirar. Jesus está a usar aqui esta hipérbole, este exagero, para mostrar como é ridículo a posição daqueles a posição em que muitas vezes nos encontramos. Como é ridícula a nossa posição muitas vezes. Estamos a querer tirar minúcias da vida do nosso irmão e não conseguimos tirar uma trave dos nossos próprios olhos. É ridículo, não é? É hipócrita. É hipócrita. Muitas vezes isso reflete-se esta ideia de querer arranjar a vida dos outros e não a nossa, reflete-se até numa ira desmedida para com o pecado do outro. Olhem o exemplo de David. Nós vamos dar no segundo livro de Samuel, agora nestas quintas-feiras, este episódio. David, ele adultera com Batseba, ele manda matar Urias, arranja um plano para matar Urias, e depois Natã vai ter com David e conta-lhe uma história, não é? Os irmãos conhecem a história de um homem muito pobre, que tinha uma cordeirinha, era a cordeira que vivia na sua casa, comia à mesa, dormia com os seus filhos, era tratada como uma da casa porque só tinha aquela. Mas veio um viajante de longe e o rei daquela cidade, ou um homem rico daquela cidade, que tinha muito gado, em vez de matar uma das suas cordeirinhas,
tirou a cordeirinha daquele pobre homem. E David inflama-se. Esse homem deve ser morto. Não é assim que nós reagimos. Esse homem tem que ser morto. É intolerável que ele faça tal coisa. Mas graças a Deus há sempre os Natãs que dizem: esse homem és tu. Porque quando nós estamos mais dispostos a ver o argueiro no olho do outro do que a trave no nosso, nós normalmente manifestamos isso com uma intemperança desmedida para com a falha do nosso irmão. Demasiado implacáveis com o pecado do outro. E não conseguimos ver a trave que está no nosso olho. Jesus, no verso 4, vai além e ainda nos faz refletir sobre a nossa moral para ajudar o irmão. Verso 4 diz: como é que tu dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Os irmãos, não sei se já aconteceu com alguém, ir a um médico ou uma médica, e esse médico ou médica forte, quase obeso, e diz-nos: o senhor tem que fazer dieta, senão vai morrer, tem que fazer dieta. Já aconteceu a alguém? Já, provavelmente já. Que moral é que aquela pessoa tem para me dizer que eu tenho que fazer dieta? Que moral, que peso é que aquela pessoa tem na minha vida? Se eu olho para a vida dela, vejo: o que é que tu me vens ensinar? O que é que tu me estás a dizer? Não é? Como a famosa frase do Frei Tomás: faz o que ele diz, não faças o que ele faz. Mas não há moral. Não há moral, não há peso, não há relevância. Não atentarmos para nós mesmos em primeiro lugar, para a nossa vida, para a nossa conduta, e não querer reconhecer o nosso próprio pecado e falha, torna-se um impedimento para sermos ajuda para o nosso irmão. Simplesmente não podemos ajudar. Daí, irmãos, o peso de pregar a palavra é tão grande, irmãos. Porque qualquer pregador, qualquer um que abre a palavra de Deus e explica a palavra de Deus ao povo de Deus, ele tem que fazer esta avaliação antes. As pessoas veem aquilo que eu estou a pregar. As pessoas, não é que eu vou ser perfeito. Eu, Pedro Lopes, eu não vou ser perfeito, não sou perfeito, e eu estou a pregar não aquilo que... não estou a pregar tendo-me a mim como exemplo, mas aquilo que a palavra de Deus diz. Mas convenhamos, eu tenho que me ajustar à palavra. Eu não posso dizer: irmãos, não podemos dar-nos à embriaguez. Mas depois os irmãos olham para mim e encontram-me sempre com um pingo a mais. Não pode, não pode. Os irmãos percebem o peso que é, porque tens que ter autoridade. Trata primeiro da tua vida, trata primeiro da tua santidade, da tua pureza, trata primeiro de ti e depois então estás capacitado para ajudar o teu irmão. É o que diz o verso 5: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho. Tira a primeira trave do teu olho. Tira os olhos do teu irmão, olha para ti, concentra-te em ti, concentra no teu pecado, trata o teu pecado primeiro. E agora vem a parte que muitos esquecem, que é: e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então sim, podes ajudá-lo. Então sim, podes dizer ao teu irmão: olha, aquilo que tu estás a fazer é errado. Olha, o caminho que tu estás a seguir não é conveniente. Assim podes ajudá-lo. Mas primeiro trata de ti. Não sejas hipócrita, desprezando todo o pecado que há na tua vida e concentrando-te no pecado do teu irmão. Quando tivermos que lidar com falha dos outros irmãos, então lembremos: nós não somos juízes, mas somos igualmente pecadores. Quando eu tenho que lidar com a falha do Ney, do Zidane e de outros, e os irmãos com as minhas, lembremos-nos todos, irmãos. Somos todos pecadores. Não há aqui gente perfeita. Não há aqui gente perfeita. Lembremos-nos disso no nosso julgamento.
Lembremos-nos que a severidade ou a bondade com que tratamos o irmão será a nossa própria medida. Cuidado para não sermos disciplinados por complacência com o pecado. Cuidemos de examinar a nossa própria vida para sermos médicos da alma eficazes. Às vezes estamos, e é bom, com um espírito até sincero de querer ajudar o outro, mas tu só podes ajudar o outro se primeiro olhares para ti. Se primeiro olhares para a tua vida. Se primeiro tratares de ti. Cuida de ti. Ainda na quinta-feira estava alguma pessoa, estávamos a falar sobre... É engraçado nós vermos irmãos nas orações, né, a dizerem que é bom estar na presença de Deus, é bom estar aqui, é bom isto, é bom aquilo, mas depois faltam em imensos cultos. É tão bom, não é? Ir à casa de Deus. Mas depois nós sabemos que, por qualquer razão, já não vem. Que moral é essa? Como é que tu podes depois ajudar o outro, animar o outro a dizer: olha, vem à igreja, se eu mesmo falto? Como é que eu posso ajudar o outro na luta contra um pecado se eu não tenho regra comigo mesmo? Como? Cuida, examina a tua própria vida para então seres um médico eficaz para a alma dos outros. Lembra-te da graça do nosso Senhor Jesus Cristo também, que nos trata com misericórdia e graça. Lembra-te que tu foste tratado com graça e com misericórdia. Lembra-te disso. Na história da mulher, daquela prostituta que vai lavar os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas e ungir, secar os cabelos, secar os pés com os seus cabelos, nós aprendemos mais rapidamente a ser como os fariseus, que criticam Jesus, criticam a mulher, do que ser como o próprio Jesus, que recebe a adoração daquela mulher. Jesus tem-nos recebido com graça e com misericórdia. E tu és chamado a receber os outros com graça e com misericórdia também. Não com um julgamento severo, tirano, implacável, como muitas vezes fazemos. Jesus chama-nos a esta postura de misericórdia com o próximo e um autoexame sobre a nossa própria vida antes de querermos ajudar os outros. O segundo ponto, irmãos, está no verso 6. Cuidado com os cães e cuidado com os porcos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Este versículo trata de discernimento espiritual. Depois de ensinar a não julgarmos hipocritamente, Jesus agora adverte-nos para não sermos também ingênuos com relação ao Evangelho. Nem todos estão abertos à verdade e devemos saber quando insistir e quando recuar. Jesus equilibra aqui a proibição de julgamentos precipitados com a necessidade de um discernimento responsável. Ou seja, não condenar friamente, mas também não comprometer a santidade por falta de sabedoria. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas a todos os homens. Todos devem ser instados a se arrependerem, a crerem no Evangelho. Nós somos chamados a isso. O Evangelho de Mateus, no fim, é claro: ide a todas as nações, pregai o Evangelho, batizai, ensinai, ide. E nós devemos fazê-lo. Mas até este ir, ele deve ser com sabedoria e discernimento. Porquê? Porque há pessoas que se vão comportar como cães e como porcos, espiritualmente falando. Eles vão desprezar e pisotear a mensagem do Evangelho. E se o fazem à mensagem, irão fazê-lo a ti também.
Portanto, também temos que ser sensíveis a esta resposta e discernir que talvez a hora de oferecer o Evangelho em outros lugares é chegada. Parece algo contrário à natureza evangelística, não é? Vão, mas até este ir tem certos limites. Até este ir tem certos limites. Este é um procedimento das Escrituras. Não é algo isolado deste texto, mas é uma prática ter sabedoria e discernimento para saber quando também ficar calado e quando sair de cena. E lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus envia aos seus discípulos, Ele diz: se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Lucas 10:10 diz: quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Já na altura da igreja primitiva, este era um procedimento quando o Evangelho era rejeitado. Lá em Atos capítulo 13 diz: os judeus, vendo as multidões, tornaram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Em Atos capítulo 18, diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, Paulo entregou-se totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Ao ponto eles, e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu deles estou limpo e desde agora vou para os gentios. O próprio Jesus, lá em João 2, não se confiou a todos os homens. Lá em João 2,24 diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Porque isso era lançar pérolas a porcos. Discernimento e sabedoria. Há momentos em que a atitude mais bíblica e mais sábia é sair de cena. É parar. É parar. Uma coisa que precisamos de encarar de frente é que muitas vezes o Evangelho vai ser rejeitado. Outras vezes vai mais fundo e vai ser ridicularizado, escarnecido, como um porco na lama que não discerne uma pedra vulgar de uma pérola. E talvez aí é a melhor hora para nos retirarmos. O que oferecemos é demasiado santo, demasiado valioso, demasiado majestoso para deixarmos cair no lamaçal dos porcos e na imundícia dos cães. Temos que perceber quando é hora de calar. Porque se não vulgarizamos a mensagem do Evangelho, tornamo-la uma coisa vazia. Imaginem que eu tenho uma pedra preciosa e que dou a Moisés. E é algo tremendo, é algo valiosíssimo. E eu dou a ele e ele despreza, mete lá numa gaveta de casa e nunca mais quer saber. Ou usa, anda lá no chão, anda lá... Despreza. Eu faço bem em dar-lhe? Claro que não. Porque eu estou a ser conivente com aquele desbaratamento do Evangelho. Então, irmãos, há horas em que o melhor e o mais sábio é sair para que o Evangelho não seja desonrado, para que o Evangelho não seja blasfemado, para que o Evangelho não caia no lamaçal dos porcos. Não deis aos cães aquilo que é santo, nem aos porcos as vossas pérolas. Nós temos de ter esta sabedoria e este discernimento espiritual para saber quando é que uma cidade já teve o seu tempo. Quando é hora de calar e sacudir o pó dos nossos pés.
Porque permanecer mais tempo só irá passar uma ideia de vulgarização do Evangelho. Temos que ter essa sabedoria, ter esse discernimento. E então, para concluir tudo, versos 7 a 11, temos um encorajamento à oração. Parece que Jesus dá um salto quântico, não é? Nos temas. Passa do julgamento para não dar pérolas a porcos e agora fala para orarmos. E como é que tudo isto está ligado? Haverá um fio condutor? Eu creio que este encorajamento à oração ele está intimamente ligado à parte anterior, imediatamente anterior, mas também a todo o sermão. É uma forma de conclusão, já pré-conclusão deste sermão. Peçam, busquem, batam. Todo o sermão encontra a sua conclusão neste apelo final. Porque é na oração que buscamos em Deus a capacidade de viver este sermão, de ter este discernimento espiritual que nós tanto precisamos para não julgar e para julgar. Podemos perguntar como saber quando parar de falar do Evangelho? Como saber se estão a julgar o meu irmão ou a ajudá-lo? Às vezes as coisas são cinzentas, às vezes não sabemos. Jesus diz-nos, ora a Deus, pede sabedoria. E o encorajamento está aqui nestas 3 palavras. Pede, busca, bate. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, é-lhe aberta a porta. Ora a Deus incessantemente. O exemplo que Jesus nos dá é simples e profundo. Deus está preparado para te dar o melhor que há. Qual é o pai pecador? Qual é o pai aqui, o pai e a mãe? Qual é o pai e a mãe aqui neste lugar? Todos nós somos maus, todos nós estamos corrompidos, todos nós temos problemas com o pecado, todos. E apesar de toda a nossa maldade, qual é o pai ou qual é a mãe aqui neste lugar que não busca o melhor para os seus filhos? Qual é o pai ou qual é a mãe que se preocupa em dar o melhor que pode e que tem aos seus filhos? Ora, nenhum filho aqui vai pedir pão e o pai vai lhe dar com alegria uma pedra. Nenhum filho aqui vai pedir peixe e o pai vai dizer, não, vou-te dar uma cobra. Nenhum pai vai fazer isso. E nós somos maus, irmãos. E nós somos maus. Então, se nós, pessoas más, buscamos o melhor para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não quer dar o melhor àqueles que lhe pedem. Queres maior encorajamento para orar do que este? Ninguém no mundo todo, ninguém quer o melhor para ti do que o teu Pai do céu. Não desistas de orar. Não sejas derrotado na oração. Busca, bata à porta da graça e da misericórdia. O Pai do céu não nega o que é bom para os seus filhos. Não nega. Alguém poderá dizer, então, o que é bom? É que a questão é que está aqui, a questão importante está aqui. Qual é a nossa definição de bom? Não é? Para alguns vai ser uma boa conta bancária, uma boa casa, um bom emprego, uma vida estável. Isso é bom. Isso é bom. Mas quando Jesus diz que o Pai dá o que é bom, pode não significar essas coisas. Alguém pode dizer, eu orei com fé para ser curado. E isso não aconteceu, isso não é bom. Eu orei para passar naquele exame e isso não aconteceu. Eu orei para ter aquele emprego e não veio. Isso não é bom. A questão é que a promessa de Jesus não é que Deus nos dará tudo o que pedirmos. Mas tudo o que o nosso bom Pai nos dará é bom. Ele é sábio o suficiente para saber o que é bom. E às vezes o que nós achamos que é bom, Deus sabe que não é bom. Deus sabe que não é bom. Nós mesmos, irmãos, não damos tudo o que os nossos filhos pedem. Porque sabemos que há coisas que na mente deles são boas, mas nós sabemos que não são boas.
E esta é uma diferença muito grande. Deus vai nos dar sempre aquilo que é bom para Ele. Segundo o conceito de Deus, não segundo o nosso conceito. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Assim, muito mais, Deus, em sua sabedoria e bondade, Ele dá-nos o que é bom. Para lá de coisas terrenas, que coisas boas serão essas? Somos instados a orar e a pedir, por exemplo, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento espiritual, para julgarmos, para avaliarmos. Não sei o que fazer, pede sabedoria a Deus. Somos instados a orar por um coração limpo da hipocrisia, um coração descansado na provisão de Deus, uma vida de obediência real, interior, de coração. Somos instados a orar por uma bem-aventurança eterna. Este sermão está a chegar à sua conclusão e, olhando para trás, vemos quantas coisas podemos pedir e que Deus está disposto a dar. A vida do Sermão do Monte, nós podemos e devemos pedi-la a Deus. E Deus está disposto a dá-la. Não a cura da nossa saúde, podemos pedi-la, é certo. Mas não é isso, a promessa não está aí. Se nós atentarmos para as coisas realmente importantes, para o reino e a sua justiça, nós então vamos orar para que Deus nos dê, sim, um coração pacificador, misericordioso, humilde, uma obediência real, uma obediência sincera de coração, não uma fachada. Podemos orar e Deus está disposto a dar, sim, um coração sincero na adoração, sincero na devoção, sincero na piedade. Não uma coisa de fachada para os outros verem como eu sou santo. Deus está disposto a dar-te um coração que descansa na sua provisão, que busca as coisas do reino em primeiro lugar e confia que Deus dará o resto. Somos chamados a orar e a pedir que Deus nos dê sabedoria para discernimento, misericórdia no julgamento. Somos chamados a pedir isso. Pede, busca, bate, porque Deus vai te conceder isso. Deus está pronto para nos dar a vida digna de um filho de Deus. Um coração puro, santo, sincero, dependente, misericordioso, gracioso, cheio das virtudes de Cristo, cheio de sabedoria. Pede e ser-te-á dado. Então concluímos com a regra de ouro, verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aquele que percebe que é um pedinte diante do Senhor, não tendo nada a oferecer, mas que é herdeiro de todas as coisas em Cristo, esse fica livre do egocentrismo para colocar os outros em primeiro lugar. A regra de ouro que nós usamos é qual? Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti, não é? Bem mais pacífica, bem mais fácil. É uma atitude passiva, é não fazer. Simplesmente não vou fazer. Mas a atitude que Jesus nos dá é uma atitude ativa. Faz aos outros. Não é só não faças o que não queres, é faz o que tu queres que te façam a ti. Faz aos outros. Faz aos outros. Muitas vezes o que nos guia nos nossos interesses é a vantagem própria, não é? Sermos beneficiados. Mas agora devemos também deixar que ela nos guie em nossa conduta com os outros. Tudo o que temos a fazer é usar a nossa imaginação e colocarmos-nos no lugar de outra pessoa e perguntar: como é que eu gostaria de ser tratado nesta situação? E isso abrange um amplo conjunto de situações. Basta, em qualquer circunstância, perguntas: como é que eu gostava que me tratassem aqui? Pronto, e é assim que tu vais tratar os outros. É assim que tu vais tratar os outros. Como é que tu queres ser tratado? Quando tu chegas aqui à casa de oração,
Gostavas que as pessoas sorrissem para ti, te cumprimentassem, te dissessem como é bom tu estares aqui. É bom, não é? Gostávamos de ouvir isso. Então é isso que somos chamados a fazer aos outros. Gostavas que reconhecessem o teu esforço, o teu ministério? Então faz isso aos outros. Gostavas que te ligassem para saber se está tudo bem quando faltas ao culto, quando estás doente, ou fazer uma visita, receber um telefonema? Gostavas que fizessem isso? Sentes-te bem com isso? Então faz isso aos outros. Como é que tu queres que te façam a ti? Como é que é? Cada um terá uma resposta. Então faz isso aos outros. Gostavas de sentir mais empatia? Ser mais empático com os outros? Irmãos, o nosso relacionamento com os outros não é passivo, mas ativo. Somos chamados ao amor ativo para com aquele que está ao nosso lado. Este sermão é um desafio para cada um de nós. Nós somos apresentados a uma vida muito diferente daquela que vivemos e vemos à nossa volta. Este sermão desafia-nos a viver uma vida completamente oposta aos padrões do mundo. A vida do Filho de Deus é marcada pela misericórdia, no trato com o outro, na sabedoria e na valorização do Evangelho, na dependência de Deus e no amor ao próximo, na busca pelo bem daquele que está ao meu lado. Esta é a vida do Reino. Esta é a vida que somos chamados a viver diante de Deus e dos homens. Esta é a vida daquele que já recebeu a graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Sabe que é devedor à graça e vive de acordo com esta verdade diante do outro. Diante do outro. Que o Senhor nos abençoe.